Nós vamos agora ouvir a senadora Elisiane Gama, que é do Cidadania do Maranhão. Senadora Elisiane, muito obrigada mais uma vez pela entrevista que a senhora dá à CNN. Gostaria de saber o seguinte, por enquanto, senadora, nós temos, pelo menos para o público em geral, versões, não é? Alguém diz que fez, o outro diz que não fez. E hoje, provavelmente, no depoimento do Roberto Dias, vai começar daqui a pouquinho, a não ser que a gente tenha a maior surpresa dos últimos tempos, ele vai dizer que não pediu em nenhum momento propina de $1 por dose nessa negociação com a Davat por meio do cabo da PM lá de Minas Gerais. O cabo da PM diz que ele pediu. A senhora tem visto na CPI documentos, provas materiais, algo que possa sustentar ou a denúncia feita pelo Dominguete ou a provável negativa da denúncia que vai ser feita logo mais pelo Roberto Dias? Bom dia mais uma vez a senhora. Bom dia, Colombo, satisfação estar aqui conversando com vocês. Você fala muito bem, não é? Na verdade, o que a gente tem visto aqui na CPI ao longo dos últimos depoimentos é uma tentativa de evitar a informação, de evitar o fato verdadeiro, não é? Mas a gente tem conversado e tem conseguido aí extrair algumas informações dos depoentes, mas sobretudo dos documentos. É bom lembrar que a gente tem um depoimento, mas a gente tem também as quebras dos sigilos. E através das quebras, a gente acaba realmente tendo acesso a toda essa documentação. Então, a gente vai estar ouvindo ele hoje. Possivelmente ele vai negar, porque ele já negou naquela nota que ele apresentou à imprensa, não é? Mas a gente vai, na verdade, à exaustão. A gente sabe a relação dele com representações e figuras políticas influentes, dentre eles aí o Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, também o Dominguete fala claramente, por exemplo, do pedido de pagamento de propina de $1. Ele confirma que esteve naquele jantar, juntamente com o Dominguete, também o Coronel Blanco. Então, eu acho que vai ser um bom depoimento, eu acho que vai ser, inclusive, um dos depoimentos muito importantes que nós teremos aqui na CPI. Senadora, obrigada pela entrevista. Apesar das mulheres, nenhuma mulher ter sido indicada ali de início, né, para integrar a CPI da pandemia, a gente tem visto que são as mulheres que têm desempenhado aí um dos melhores rendimentos, né, uma das melhores performances na hora de fazer perguntas, a exemplo da senhora. Em algumas situações a senhora até preside a comissão, né, substituindo o senador Omar Aziz. E há uma dúvida, quando a comissão vai ouvir o líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros? Olha, nós estamos, é bom lembrar, e essa sua pergunta, Basília, é importante, porque o que eu percebo é que o líder do governo, ele tentou criar ali um fato político, foi no Supremo, disse, olha, eu quero ser ouvido, a CPI não quer me ouvir, ao contrário, a CPI quer ouvir e vai ouvir o líder do governo, é fundamental o depoimento dele, é tão fundamental que ela precisa vir, que esse depoimento precisa acontecer na hora certa. Ele tem que vir depois das pessoas que nós estaremos ouvindo essa semana e a semana que vem, porque as pessoas que estão lá, exemplo do de hoje, foi indicado pelo Ricardo Barros, é a informação que todos nós, na verdade, temos, e a gente possivelmente estará ouvindo ele aí lá para o dia 20, não é? Que é uma data muito importante, é uma data que a gente entende que, além das leituras nós já teremos feito aí das quebras, nós também já teremos ouvido aí essas figuras que estão em posições estratégicas, que são servidores de carreira, alguns deles, e que acabaram se juntando aí, no meu entendimento, a uma verdadeira organização criminosa com cobrança de pagamento de propina. Então, nós vamos ouvir o Ricardo Cia aqui na CPI, vai ser um depoimento muito importante, ele terá o mesmo rigor que todos os demais depoentes tiveram, também o mesmo respeito, porque a CPI tem feito seu trabalho, fazendo a busca das informações, respeitando naturalmente os direitos individuais de cada um dos depoentes que estão aqui, mas com o rigor necessário, com a ação necessária, de forma que nós possamos, de fato, ter a informação que precisamos aqui, que será consignada no relatório final. Então é isso, olha, Colombo, a senadora, então, que faz parte desse grupo majoritário na comissão, dizendo que o líder do governo não deve ser ouvido esta semana, ficará mesmo ali para o dia 20, né? Colombo? É isso aí, informação que a Juliana Lopes acabou de trazer para a gente aqui, confirmada pela senadora Elisiane Gama, dia 20, então, provavelmente, o depoimento do líder do governo, o deputado Ricardo Barros. Senadora, sobre o depoimento de ontem da servidora Regina Célia, né? Para quem não conhece a estrutura
em detalhes de um órgão público tão complexo quanto o Ministério da Saúde, soou estranho ela dizer que na condição de fiscal de um contrato, ou seja, se ela é fiscal de um contrato, ela tem alguma responsabilidade sobre aquele contrato, né? Que todas as inconsistências apontadas pelos senadores não eram de responsabilidade dela, que era um outro departamento, que era o departamento X, o departamento Y, sendo ela a fiscal do contrato, né? O fiscal geralmente fiscaliza, né? A senhora saiu satisfeita do depoimento de ontem? Acha que ela foi evasiva em alguns momentos? Qual a avaliação da senhora? Ela foi muito evasiva, né? Um colega me passou uma mensagem dizendo assim, essa é a fiscal que todo fiscalizado quer, ou seja, não fiscaliza nada, né? E é exatamente isso, porque se você for ver, por exemplo, na norma legal, por exemplo, a lei 866, que trabalha exatamente sobre a licitação, ela fala sobre a especificidade e a forma do tratamento que um fiscal de contrato precisa ter. Ele é uma peça preponderante para a execução do contrato, então ele tem uma primeira etapa no contrato, depois vem esse fiscal que acompanha passo a passo na sua execução. E a gente vai ver, por exemplo, que ela é fiscal de pelo menos 5 vacinas e das 5 vacinas, algumas delas, o tempo entre uma e outra é de 97 dias, que é o caso da Covaxin, a 330 dias, que é o caso, por exemplo, da Pfizer. Então há um tratamento diferenciado para as vacinas. No caso da Covaxin, uma agilidade de fato muito grande, e ela negou que não recebeu nenhuma pressão. Ao mesmo tempo também, a fiscal de contrato, ela acompanha toda a execução do contrato. Ela, em vendo uma inconformidade, ela precisa, assim como qualquer um outro servidor público, informar a sua autoridade imediata, o seu líder imediato, para que providências possam ser tomadas. Então, havia inconformidades em vários pontos. A colega Simone apresentou um documento mostrando exatamente isso. E ela não tomou nenhuma atitude. Ela falou claro na CPI, olha, não, eu não informei, por exemplo, o setor de logística, né, o departamento de logística, que é muito importante. Eu não informei a importação e acabava botando culpa, por exemplo, na importação. Então, a gente via ali claramente ela evasiva, ela se eximindo de responsabilidade, passando responsabilidade para os colegas, e para mim foi um depoimento, infelizmente, muito ruim do ponto de vista da informação, mas que também ele é importante. Qualquer depoimento na CPI é importante, inclusive esses evasivos, porque a gente percebe claramente que ela tenta, na verdade, ela se esquiva. Quem está se esquivando, quem não quer contribuir é porque está escondendo alguma coisa, porque tem algo realmente a temer. Então, mas a gente vai continuar nos próximos depoimentos. Se for necessário, ela será novamente chamada para uma cariação. Aliás, eu defendo uma cariação entre ela e o Ricardo Miranda, por exemplo, que foi quem denunciou que ela dava continuidade ao contrato mesmo com as inconformidades, e ela disse que não deu continuidade. Então, você vê, na verdade, essas certas contradições. Então, eu acho que precisa essa acariação exatamente para a gente dirimir todas essas dúvidas. Ontem vocês ouviram uma fiscal de contrato, hoje vocês vão ouvir um ex-diretor do Ministério da Saúde, então são cargos aí do 3º, 4º escalões de uma pasta. É possível dissociar as possíveis irregularidades ou erros administrativos, né, desses funcionários de escalões ali mais baixos, de seus chefes? Aí eu falo 1º, 2º escalão mesmo. É possível que um erro deles não fosse de conhecimento do então ministro da Saúde? É impossível, porque, primeiro, o servidor de carreira ele tem uma responsabilidade, ou pelo menos tem que ter a responsabilidade pública suficiente. Ele não avisa ao seu chefe imediato, pelo menos a informação que ela diz aqui, não avisa o seu chefe imediato e fica por isso mesmo. Muda, por exemplo, uma contratação, você imagina só, o que é você estar diante de uma possibilidade de receber 4 milhões de doses e você diminui 1 milhão de doses desse volume de 4 milhões e você não informa ninguém dos seus chefes. 1 milhão de doses não é pouca coisa, é muita dose e muito dinheiro em dólar, já que cada vacina estava nessa média de 10 a 15 dólares, então de 15 dólares mais especificamente. Então você vê realmente aí uma situação que não dá para acreditar, não dá para se aceitar. O profissional, o servidor, aí você faz uma colocação importante, Basília, dentro da administração pública você tem cargos chaves, cargos decisórios, cargos, por exemplo, que passam
por uma certa nota técnica, que ela tem que apresentar, que ela tem que autorizar para dar um encaminhamento final. Então o secretário, ou melhor, o ministro, ele está aqui numa posição estratégica, mas debaixo dele tem toda uma cadeia que funciona de forma estratégica. Se ele não olhar, ou se ele não for informado, a coisa passa de forma solta realmente. Mas eu não acredito, e aí a responsabilidade é compartilhada. A autonomia dos ministros, mas essa responsabilidade ela é compartilhada entre os ministros e esses servidores. Então, não dá para se acreditar nisso. Ninguém assumiria uma irresponsabilidade, né, de forma individualizada, se não for de forma proposital, né? Então, eu acho que esses pontos aí nós estamos realmente considerando e a gente precisa ter esses esclarecimentos. Para mim, os esclarecimentos eles virão através de novos depoimentos, mas, sobretudo, através dos documentos que nós estamos buscando pela CPI.